Eu vou te mostrar neste vídeo alternativas para você comer ao arroz branco. Então você pode aprender a fazer o arroz negro e o arroz integral, ou a quinoa também, negra e a quinoa branca. E vou te explicar por que você usar outras opções além do arroz branco. Gente, vamos fazer aqui o arroz negro, tá? Que é esse arroz aqui, ó, já tá lavado, que é muito bonito e é uma excelente opção de fonte de fibras. Já te explico por que fazer esses alimentos. Aqui a gente tem a quinoa branca e a quinoa negra. Então eu vou acender esse fogo aqui, colocar o arroz negro aqui, completo de água até mais ou menos 1,5 dedo a mais do que a quantidade do arroz, ó. Tá vendo? A gente coloca, não chega a ser uma falange inteira aqui dentro, né? Então, se o arroz vai até aqui, você coloca um pouco menos que uma falange de água. Deixa aqui, tampa, deixa no fogo alto. Então, eu vou te explicar algumas coisas como que eu faço o arroz. Primeiro, essa panela é uma panela muito velha, de pedra-sabão, que eu gosto muito de fazer arroz nela. Ela fica só para arroz ou quinoa na minha casa. Mas eu tirei a tampa dela porque eu gosto de, quando eu faço quinoa e arroz, que sobe, né? Quando ela começa a ferver, sobe e esparrama por todo o fogão. Eu gosto de tampa da panela que tenha esse furinho que a gente pode vazar aqui o ar e aí ela não derrama toda. Quando ferver, eu vou baixar o fogo bem baixinho e deixar até secar. Eu vou mostrando para vocês. Mas por que comer arroz integral, quinoa ou arroz negro ao invés de arroz branco? O arroz branco, ele passa por um processamento de remoção da casca e depois ele perde nutrientes como fibras e minerais. E ele também passa, para ele ficar branquinho, ele passa por um processamento de banhos de parafinas para que ele fique bem clarinho, bem branquinho, né? Isso é um fato histórico na nossa história, né? Foi justamente, começamos a ter arroz branco, trigo branco, no tempo da Revolução Industrial Francesa, para que tudo fosse branquinho e as pessoas não adoecessem. Então, por isso que começou a refinar o açúcar, que era negro, que vinha da beterraba e ficou açúcar branco. Por isso que o arroz, que era também marrom, se a gente pegar um arroz integral, ele nunca é branco. Para ele ficar branco, ele toma banho de química, né? Para ele ficar branco. Olha, se você ver aqui, ó, como é o arroz integral, né? Ele não é branco, ele só tirou a casca, mas ele ainda preserva aqui o germe e preserva também os nutrientes. Hoje em dia, muitos nutricionistas indicam comer o arroz branco porque ele dura mais. Todo esse processo que ele é passado por ele faz com que o prazo de validade aumente. Por isso que ele costuma durar mais tempo no seu armário, na sua geladeira. Mas o arroz integral tem quase o dobro de fibra do branco. E sabe o que isso significa? Você vai consumir menos quantidade e se sentir mais saciedade. Não vai aumentar tanto o seu nível de açúcar no seu sangue quando você consome, porque junto com a fibra, você não tem aquele pico da glicose. E que mais? Se você tem intestino preso e está só no arroz branco, ele costuma prender por ter pouca fibra mesmo. Agora vamos falar de outra diferença. Gente, cálcio vem de inúmeros alimentos. No arroz integral, nós temos o dobro da quantidade de cálcio do que no arroz branco. E se você quer dar uma variada no cardápio, consuma também arroz negro ou a quinoa. O arroz negro tem essa cor pelo alto teor de compostos antioxidantes, particularmente
antocianinas, que ajuda a prevenir o corpo do estresse oxidativo. Quando a gente está falando de estresse oxidativo, não é só o envelhecimento mais acentuado da pele, são doenças que estão envolvidas nesse processo, como câncer, doenças cardíacas, diabetes. As antocianinas e outros compostos antioxidantes presentes aqui no arroz negro, podem reduzir a inflamação e os níveis de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, favorecendo a saúde vascular. Começou a ferver, tá? Enquanto eu estava te explicando, ele ferveu. O que acontece quando ferve? A gente vem aqui no fogo e abaixa como se fosse apagar. Vai ficar o mínimo do mínimo do mínimo. E aqui ele vai cozinhar mais ou menos 20 minutos, no máximo 25 minutos. E ele vai secar a água. Então, deixa no fogo bem baixinho, que é assim que ele vai aumentar o grão, né? Abrir e, como uma pipoca, ele vai se expandir. Então, gente, continuando, abaixei bem o fogo. Isso pode ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. Agora vou falar especialmente para as mulheres que menstruam. O arroz negro é uma boa fonte de ferro, então consuma pelo menos umas 2 vezes na semana, que pode ajudar muito se você tem anemia ou deficiência de ferro, por ter períodos menstruais com muito fluxo, por exemplo. E não posso deixar de falar dos benefícios da saúde ocular, porque eu falo sempre aqui no canal sobre isso. As antocianinas também podem ajudar a proteger a saúde dos olhos, prevenindo os danos causados pela luz UV e os radicais livres. Eles podem contribuir para a prevenção de doenças oculares, como degeneração macular e catarata. Gente, olha quanto benefício nesse arroz negro. Catarata, AVC, doenças cardíacas, né? Ferro, prevenção de anemia. E sobre a quinua, eu tenho aqui a quinua branca e a quinua preta. A gente tem, a preta aqui está com um pouquinho de vermelho junto. Eu posso misturar as duas e cozinhar dessa mesma forma. Aí você vai me perguntar, bom, mas você não colocou alho, tempero nenhum, nem sal? Não, não coloquei nada, só água. Assim que a gente faz arroz lá no Japão, que eu aprendi muita coisa a cozinhar lá na escola que eu me formei. Depois você vai colocar o gersal em cima do arroz, que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo do gersal. E também não precisa de tempero, mas se você quiser um dia fazer o arroz temperadinho, refogar primeiro ali um alho, uma cebola e jogar o arroz, dar uma refogadinha e pôr a água, também pode ser feito assim. A quinua, eu vou deixar um vídeo aqui, o link na descrição, que eu já gravei aqui para você, como é que a gente usa, como é que faz a quinua e como é que a gente faz um mexidão de quinua com legumes e tudo mais. Gente, já passou aí uns 20 minutinhos. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vejo que tá na hora de apagar, porque essa panela de pedra, ela mantém o cozimento, tá vendo? Quando já tá tudo furadinho ali, terminando o cozimento, quase ainda tem um pouquinho de água, você apaga o fogo e deixa tampada. Aí tá o segredo. Uns 5 minutos sem destampar a panela, porque aí o arroz ele vai abrir como uma pipoca, sabe? Então, cozinhou, deixa 5 minutos parado para você poder comer. Ele vai absorver essa água que ficou aqui embaixo, vai inchar e vai abrir. Então, variar o seu arroz branco e ficar muito mais saudável no seu dia a dia. Essa é a intenção desse vídeo. Eu sei que o arroz branco é a base da alimentação do brasileiro. Eu não estou aqui para demonizar nenhum alimento, mas de repente, se você introduzir algumas variações no seu dia a dia, já vai ser muito bom para o seu organismo. Então fica aqui esse vídeo bem prático para você usar no seu dia a dia.